Oi, pessoal, eu sou a Lorena, do Pet UFSCar, e eu vou dar continuidade nessa parte do curso para vocês. Então, vocês já viram a introdução sobre o AutoCAD, viram várias ferramentas, viram sobre as layers, como fazer tabelas, como fazer textos, como fazer blocos. E agora eu quero mostrar para vocês uma parte mais em relação ao desenho, né? Que a gente está aqui trabalhando o modelo, aí a gente vai numa parte mais em relação ao layout. Vamos ver sobre escala de linhas, escala de texto, escala de cotas e algumas simbologias que também são bem utilizadas nos projetos. Agora, antes da gente realmente passar para os layouts, né, eu queria fazer uma coisinha com vocês. Vamos passar para essa planta aqui, a gente já mexeu em várias coisas aqui em cima, né? Vamos passar para essa planta aqui embaixo, que eu queria mostrar para vocês o eixo dessa planta aqui. Aqui a gente tem os eixos verticais, que estão numerados, né, de 1 até 4, e os eixos horizontais, que A, B, C, D e E. E os eixos, se vocês verem na nossa apostila de finalização de projetos, ó, a gente tem uma parte aqui falando sobre as linhas e qual cada tipo de linha é indicado para cada coisa. As linhas traço-ponto são indicadas para os eixos. Então, por isso que aqui os nossos eixos verticais estão nessas linhas aqui, traço-ponto. Ó, selecionando eles, a gente pode ver aqui que o tipo de linha é essa aqui, que é traço-ponto. E se a gente for nas layers, né, layer eixos, vamos abrir a propriedade, eles estão com tipo de linha traço-ponto. Ok. Então, vou fechar. Mas tá tudo certo os nossos eixos verticais. Agora, passando para os eixos horizontais, eles estão com tipo de linha errado, né? Eles estão com tipo de linha tracejado contínuo. Então, vamos alterar isso. Lembrando que para alterar o tipo de linha, a gente pode selecionar e vir aqui nessa opção aqui no Properties, né? Vir aqui nessa opção de escolher o tipo de linha. Então, vamos colocar aqui o traço ponto. Ou a gente pode alterar também a layer dessa objeto que a gente está selecionando, né? Então, os eixos horizontais, se vocês perceberem, clicando em todos eles, a gente vê, ó, vou selecionar todos, terminar de selecionar todos aqui, selecionei todos, A, B, C, D e E. Se vocês verem aqui, eles estão na layer errado. E a layer errado, ó, vamos abrir ela para entender melhor. A layer errado, cadê a layer errado? Aqui, a layer errado está com tipo de linha contínuo. Então, por isso que está com esse tipo de linha contínuo. Está na layer errada, a gente não quer isso. A gente pode alterar aqui o tipo de linha da layer errado, mas como a gente quer deixar tudo na layer certinho, então vamos selecionar esses eixos horizontais, desculpa, e vamos colocar na layer certa, que é a layer eixos, que já está com o tipo de linha traço ponto. Aí, ó, só mudando a layer, já ficou do jeito certo. A gente já tem os nossos eixos com tipo de linha traço ponto, tanto os verticais como os horizontais. É isso que eu queria mostrar para vocês dessa planta. Ajustamos o tipo de linha dos eixos. Agora vamos passar para o layout, para esse desenho aqui. Esse desenho aqui é uma plotagem, a gente vai ver mais para frente certinho o que é plotar, como fazer para plotar, para imprimir certinho o nosso projeto. Isso a gente vai ver mais para gente, aqui é mais para frente certinho. Aqui é só um spoilerzinho em relação à plotagem. Aqui tem a plotagem dessa planta que a gente acabou de mexer nos eixos. E se vocês perceberem, cadê os eixos certos, né? Cadê o tipo de linha traço ponto? Que era para estar aqui e tá tudo reto. A gente arrumou e na hora de plotar não deu certo? Não deu certo, gente. Por isso que a gente tem que fazer uma coisinha pequena na hora de plotar as coisas, para ter certeza que o tipo de linha tá na escala certa, que ele tá aparecendo na escala certa. E eu vou mostrar para vocês. Então, só para ver que não deu certo na hora de plotar, agora a gente vai para essa aba aqui, exemplo, escala de linha, que eu vou mostrar para vocês 2 comandos que vão resolver isso facinho. Ó, vendo aqui nesse exemplo escala de linha, a gente tem 3 viewports, a gente vai ver mais certinho, mais para frente certinho o que é viewports, mas tem essas 3 janelas aqui. Essas 3 janelas, ó, lá no modelo, são todas dessas linhas aqui. A gente tem várias linhas aqui
com vários tipos de linha, ó, tracejado, traço maior, traço menor, traço ponto, traço 2 pontos, essa aqui com um tracejadinho bem menor, com uma escala diferente. Mas a gente tem esses vários tipos de linha, e aqui a gente tem plotado, e como eu já falei para vocês, né, quando a gente plota não dá certo. Na hora de plotar as linhas, né, a gente tem que colocar um comandinho para o AutoCAD saber que a gente não quer que ele mude a escala das linhas na hora de plotar. Então, para isso dar certo, né, a gente tem que selecionar a viewport. Então, eu quero arrumar essa viewport aqui. Eu vou dar 2 cliques nela, entrei na viewport, e a gente tem que colocar esse comandinho aqui, ó, PSLT Scale. Ó, apareceu aqui pra gente. Eu vou dar 2 cliques, na verdade, 1 clique só. E apareceu, Enter New Value for PSLT Scale. Tá com esse valor 1. A gente vai mudar de 1 para 0 e dá o Enter. Pronto. Tá, arrumamos. Mas parece que não mudou nada, né? Então, falta a gente colocar esse segundo comando, que é o regen, que ele meio que dá uma atualizada, tipo um F5, para ele atualizar o que a gente acabou de fazer. Então, vou colocar esse comando regen, vou selecionar. E agora sim, ó, tirei da viewport e, ó, agora, mesmo na aba do desenho, mesmo na aba do layout, a gente consegue ver os tipos de linha, a escala da linha, tá tudo certo. Vamos fazer mais uma vez para ter certeza que todo mundo pegou. Vamos vir nessa viewport aqui do lado, dar 2 cliques, colocar o comando PSLT Scale, dá Enter. Nesse caso, ó, Enter New Value, já tá 0. Tá, vou continuar 0, dá Enter. E ele não deu certo, parece, porque a gente tem que dar o F5, dar aquela atualizada, que é o comando regen. Então, vamos colocar o comando regen, Enter. Aí, ó, na hora que você já dá Enter, já fica bonito, já fica com os vários tipos de linha. E é isso, só isso que resolve. E queria falar para vocês, rapidinho, que você pode pensar assim, eu tenho que arrumar a escala da linha. Então, quem sabe se eu mudar no fator de escala aqui, da linha, pode dar certo. Vamos ver o que acontece se a gente mudar o fator de escala. Eu vou dar 2 cliques, vou selecionar essa linha aqui. Vamos pensar, vou mudar o fator de escala, espero que dê certo, né? Porque a escala, na hora que eu plotei, cagou a escala, a gente vai arrumar o fator de escala e a linha vai ficar certo. Então, vamos ver se dá certo. Eu vim aqui, ó, selecionei uma linha, vim aqui, vou clicar em Other, vai abrir essa janela que é de Line Type Manager, que é tipo um manager dos tipos de linha. Aí a gente vem aqui em Show Details e tem essa opção aqui, Global Scale Factor, que é o fator de escala. Tá aqui, 4. Eu vou diminuir. Vamos, sei lá, colocar 0,5. Diminuir o fator de escala da linha e coloquei OK. Ó, aqui no exemplo escala de linha, aqui na aba do desenho, nessa viewport aqui de baixo, deu certo, parece, né? Ó, a gente tem os tipos de linha. Mas vamos lá no modelo ver o que acontece. No modelo, ficou tão pequenininho, a gente mudou a escala para uma escala bem menor, né? Antes era 4, passou a ser 1,5, que parece que mudou a escala. E quando a gente está no desenho mexendo, né? Nem parece que tem tipos de linhas diferentes, parece que é tudo quase a mesma coisa. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer na hora de ajustar a escala das linhas, na hora de ajustar a escala das linhas no layout, é mexer utilizando aqueles 2 comandos que eu falei para vocês, PSLT Scale e o regen, não mexer no fator de escala. Eu vou até devolver para o jeito que estava, para deixar as configurações certinho, ó. Tava 4, eu mudei para 0,5, então eu vou deixar 4. Eu vou colocar OK. Pronto, agora sim, ó. E aqui eu vou dar o PSLT. Opa, tô com outro comando ativo. Vamos lá, PSLT Scale, 0, Enter, Regen. Pronto, agora eu tenho certeza que tá tudo certo. E já aprendemos como é que faz para atualizar as linhas, para deixar as linhas no fator de escala certo. Ó, no modelo voltou a ser tudo normal, tudo como era antes. E vamos ajustar aqui na hora de plotar a nossa planta, só para ter certeza que vai dar tudo certo aqui na hora de plotar o nosso projeto definitivo. Então, vamos dar 2 cliques, PSLT Scale. Ó lá, tá com o fator de escala
Quer dizer, tá com o fator PSLT Scale 1 aqui, eu vou colocar para 0, vou dar um Enter. E vamos dar o regen para ter certeza que ele atualizou tudo. Ó, deu para perceber que já mudou. Vou sair da viewport dando 2 cliques para fora. E ó, quando a gente dá o zoom, ele atualizou as linhas. Agora a gente consegue ver os tipos de linhas certos. E é isso que eu queria mostrar para vocês em relação à escala das linhas. Já já a gente vai ver em relação à escala de texto e escala de cota. Agora a gente vai ver sobre as escalas de textos e escalas de cotas. Mas antes da gente ver de fato como é que fazer a escala desses elementos, vamos nessa abinha aqui do AutoCAD, nessa aba Annotation, e ver um pouquinho mais dos textos e das cotas. Como vocês já viram, a gente consegue colocar os textos no AutoCAD por 2 comandos, e também tem esse botão aqui para a gente colocar os textos no AutoCAD. Mas, em relação aos textos, eu quero mostrar para vocês essa partezinha aqui, Annotation. Aqui, a gente consegue escolher o estilo de texto ativo. Então, essa parte, primeira linha aqui, é em relação ao texto. Está escrito aqui, Standard. Então, o estilo de texto ativo, que se a gente escrever qualquer texto, ele vai sair nesse estilo aí, Standard. Se a gente selecionar, aparecem vários outros estilos de texto. Ó, aqui eu já tenho pré-selecionados alguns e nomeados, né? A gente tem os nomes desses estilos. E quando você colocar aqui em Manage Text Styles, tá carregando aqui no AutoCAD. Aí, abre essa aba aqui de Text Style que você consegue editar os estilos de textos que você tem no seu arquivo. Então, aqui a gente tem, de novo, os vários estilos de texto que eu tenho no meu arquivo. Aí, eu consigo editar, por exemplo, a fonte, o estilo da fonte, a height. Height é uma coisa que a gente vai ver mais para frente, que ela é importante na hora de fazer a escala do texto, na hora de escolher o tamanho do seu texto no final, na folha final da plotagem. Então, guardem esse valor aqui, quer dizer, esse valor não, esse elemento, height, altura. A altura do texto é uma coisa importante que a gente vai ver mais para frente e que ela é importante na hora de ajustar a escala do texto. E aí tem várias outras coisas que a gente pode mudar aqui, deixar de cabeça para baixo, deixar ao contrário, widget factor, oblique angle, que é para colocar um ângulo, enfim. E aqui a gente consegue editar todas essas coisas do estilo de texto. Eu vou fechar aqui. Uma coisa que é ideal, né, que é recomendável, é que o projeto se limite a 3 ou 4 estilos de texto. Não é bom a gente ter muitos estilos de textos, igual no caso que a gente tem aqui. A gente tem vários, mas é só para vocês entenderem direitinho. Na hora que você estiver fazendo seu projeto, o ideal é de ter de 3 a 4 para ter um tamanho pequeno, médio e grande. Agora, vamos passar, ainda em relação aos textos, vamos passar aqui na aba Layout, que eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Aqui a gente tem aquela folha, né? E se vocês derem um pouquinho de zoom out, vai aparecer outra folha aqui. Essa outra folha a gente já deixou pronta para vocês, com a nossa planta baixa, né, da nossa casa. Tá numa escala 1 para 100. E só relembrando, a gente desenhou aqui tudo em centímetros. Essas coisas, não se preocupem, o importante é vocês prestarem atenção agora em relação aos textos. Essas coisas que eu tô falando não é mais importante, a gente vai ver certinho mais pra frente na explicação de plotagem. Mas tá, só lembrando que aqui o layout está sendo desenhado em centímetros, aqui no modelo também. Isso aqui é uma folha, tá, o que a gente quer ver aqui? A gente quer ver em relação ao texto. Então, eu vou dar um zoom aqui e vamos medir a altura desse texto aqui, sala de estar. Então, eu vou dar um dist, enter, eu vou dar bastante zoom para ver certinho, selecionar essa pontinha e até essa outra ponta aqui. Deu 0,18. Isso é o quê? 0,18 centímetros. E equivale a 1,8 milímetros. Então, quer dizer que esse texto, se a gente for imprimir essa folha aqui, ó, essa folha aqui, se a gente for imprimir ela, a altura do texto vai ser 1,8 milímetros. Vale ressaltar que a norma pede que a altura mínima seja de 2,5 milímetros. Então, nesse caso, está com uma altura de 1,8. A altura que a norma pede é de 2,5. Está abaixo da altura mínima, né? Mas dependendo do desenho, essa medida, se a medida um pouquinho menor, tudo bem, é tranquilo. Nesse caso, por enquanto, a gente vai deixar aqui. Vai deixar assim.
E é necessário a gente compatibilizar os tamanhos, as alturas com as respectivas escalas. Então, se a gente fizer uma escala para essa planta aqui, é necessário a gente compatibilizar também a escala da altura do texto, para que ele seja legível. E isso eu vou explicar já já. Voltando aqui para o model. Agora a gente vai voltar para essa abinha aqui de annotation, só que a gente vai ver em relação às cotas. As cotas, ó, se vocês clicarem aqui, é um botãozinho para a gente colocar a cota. Então, ó, já estou colocando uma cota aqui, ó. Mas eu não quero só de exemplo. E aqui, nesse outro botãozinho, a gente pode ver os vários estilos de cotas que a gente pode fazer no AutoCAD. Ó, se a gente for na nossa apostila básica de AutoCAD, ó, aqui, na apostila básica, a gente tem explicado certinho cada tipo de cota que o AutoCAD tem e um exemplo, como que ela fica e para que ela serve. Por exemplo, a cota angular, ela mostrará a medida do ângulo entre duas linhas. E aí aqui a gente tem os tipos de cota do AutoCAD. Agora eu vou voltar para o AutoCAD. Enfim, esses tipos de cota, né, que tem na nossa apostila, são todos esses que estão aqui no AutoCAD. Se você selecionar esse botão, vai aparecer todos esses mesmos tipos de cota. Aí agora vamos clicar aqui em Annotation. Na segunda linha, a gente tem em relação às cotas. Então, é a mesma coisa. Do mesmo jeito que a gente tem vários estilos de textos, a gente também tem vários estilos de cotas. Aí, ó, aqui a gente tem vários estilos de cotas. O estilo de cota que está ativo é esse errado. Então, se eu fizer qualquer cota agora no meu desenho, ele vai sair nesse estilo aqui, errado, que pelo nome já dá para saber que a gente colocou esse nome para vocês saberem que está errado. Eu vou clicar aqui em Manage Dimension Styles. E aqui abre essa aba, né, que a gente pode gerenciar todos os estilos de cota do nosso arquivo. Então, aqui, novamente, os vários estilos de cota do nosso arquivo. E vamos editar esse aqui, por exemplo, ISO 25. Eu vou vir aqui em Modify, para modificá-lo. Vai abrir essa nova aba com muitas informações, né? Várias coisas novas. E nessa aba a gente modifica várias coisas da cota. Então, por exemplo, aqui na abinha Line. Aqui a gente consegue mudar a cor, o tipo de linha, a espessura. São muitas coisas que a gente pode mudar em relação à cota. Na nossa apostila básica de AutoCAD, aqui, ó, a gente também tem explicando certinho todas as várias coisas que a gente pode mudar. Então, ó, a aba Line tem muitas coisas que a gente pode mudar, e aí tem tudo explicando certinho. E na nossa apostila de finalização de projetos, a gente explica certinho também das cotas, estilos de textos, cotas, e a gente também coloca exatamente o que a norma pede. Então, ó, outras devem ser alteradas de acordo com a norma. Se vocês seguirem aqui o que tem na nossa apostila de finalização de projetos, vocês conseguem fazer um estilo de cota que é exatamente o que a norma recomenda. Tem tudo aqui certinho, passo a passo. Vou voltar para o AutoCAD. Enfim, aí aqui na aba Line a gente consegue mudar todas essas configurações, a cor da linha de dimensão, que é essa aqui, a cor da linha de extensão, que é essa aqui, e todas essas outras coisas em relação à linha de dimensão. Aqui são os espaçamentos depois das linhas. Aqui esse offset from origin é o espaço que ele vai dar em relação ao início. Enfim, é muitas coisas, vocês não precisam guardar agora tudo de cabeça. Se vocês quiserem mudar alguma coisa específica do seu estilo de cota, vocês vão conseguir procurar, dar uma fuçada e saber onde é que é. É muita informação, não precisa saber o que cada coisinha faz agora. Aqui a gente consegue mudar os símbolos, né, da nossa cota, o tamanho dos símbolos. É muita coisa, eu não vou passar por tudo. Mas se vocês quiserem dar uma fuçada, tipo, fazer um estilo de cota, ficar fuçando todas essas coisinhas para ver o que acontece, é legal. Fica aí uma dica para vocês. Enfim, aqui, essa janelinha de modificar os estilos de cota. Eu vou dar um cancel, porque eu não quero mexer em nada. E eu vou fechar aqui. Só para vocês saberem, tem como abrir essa janelinha com o comando DIN Style. Você dá Enter e aparece essa mesma janelinha, só para vocês saberem. No AutoCAD, você pode chegar no mesmo lugar por vários caminhos. E aí, falamos sobre os estilos de cotas.
E uma coisa que eu vou explicar para vocês já já é em relação à escala do estilo de cota, porque como eu falei para vocês, na hora de fazer o desenho, a gente precisa compatibilizar o tamanho do desenho para na hora de plotar você conseguir ler ele e ficar legível. E a mesma coisa para as cotas. Na hora de plotar o desenho, você também precisa compatibilizar o tamanho das cotas para que ela fique legível e para que ela fique de acordo com a norma certinho. E eu vou explicar isso para vocês já já, quando a gente for nessa abinha aqui, exemplo, escala de texto e cota. Agora a gente está passando para essa aba de exemplo, escala de texto e escala de cota. Primeiro a gente vai ver esse exemplo aqui de cima, que é em relação à escala de texto. Em relação à escala de texto, o que a gente tem que saber? São 3 variáveis. São 3 coisas, 3 variáveis que estão interligadas. A primeira delas é o tamanho do texto que a gente vai ter aqui no modelo. Então, o tamanho que a gente vai ter enquanto a gente estiver desenhando aqui no modelo. A segunda é a escala, na hora de plotar, a escala da viewport. E a terceira, que é o tamanho do texto que a gente quer que fique no desenho final que a gente vai imprimir. Na hora que a gente for pegar a folha, tem um tamanho do texto que a gente quer que tenha. O que acontece? Que a gente quer padronizar o tamanho do texto da folha. Então, por exemplo, o que eu já falei para vocês, a norma pede que a altura mínima do texto seja de 2,5 milímetros. Então, isso é uma coisa padronizada desse texto da folha. E o que acontece também é que nos projetos a gente acaba tendo uma escala para caber a planta. Então, nesse caso, a gente já teria uma escala, a gente já teria o tamanho do texto que a gente quer ter no layout, né, na folha impressa, e aí a gente tem que pensar, com esses valores, o que eu tenho que colocar aqui no modelo para que ele fique do tamanho certo, para que a proporção fique correta. E é isso que eu vou ensinar para vocês. Então, vamos lá. A gente tem esse exemplo aqui, com 2 viewports em relação à escala de texto, né, essas duas de cima, e a gente quer padronizar para que a altura do texto na folha fique de 10 centímetros. Então, aqui a gente tem uma escala 1 para 20, aqui a gente tem uma escala menor de 1 para 100, e a gente quer que a altura do texto fique a mesma nas duas folhas, então a proporção tem que ser a mesma. O que a gente tem que fazer? Eu vou mostrar para vocês agora uma fórmula que a gente tem na apostila de finalização de projetos, que é essa aqui. H é igual a E vezes A dividido por F. E o que significa cada coisa? Tem aqui embaixo, ó. H é o valor da altura text height a ser especificado no AutoCAD. Então, a H é o valor da altura que a gente vai colocar aqui no modelo. E é a escala do desenho impresso. Nesse caso, se a escala for 1 para 100, E é igual a 100. Então, E é a escala que a gente usa aqui no desenho plotado que vai imprimir, no layout. A é a altura fixada no layout em milímetros. Então, A é a altura final que a gente quer que tenha o nosso desenho quando ele estiver impresso. Então, lembrando que a norma pede que seja no mínimo 2,5 milímetros. E F é o fator de divisão que depende da unidade de medida. O que acontece? Se a unidade de medida da folha for a mesma unidade de medida do layout, o F vai ser o mesmo. Então, aqui no modelo, a gente está desenhando em centímetros. E aqui no layout, né, a gente está desenhando na folha, a gente está desenhando em centímetros também. Quando isso acontece, o F é igual a 1. Se não for na mesma unidade de medida, você tem que fazer essa continha aqui, ó. Unidade das dimensões da folha dividido pela unidade de dimensão do desenho. É basicamente isso. E por isso que a gente recomenda que vocês sempre desenhem no modelo com a mesma unidade de medida que você vai desenhar depois para plotar. Isso facilita muito, tanto na hora de fazer as escalas, quanto na hora de plotar. Então, sempre que você estiver desenhando aqui no modelo em centímetros, desenhe em centímetros a sua folha também. Vai facilitar na hora de fazer as escalas, vai facilitar muito. Essa é a dica que a gente deixa para vocês. Tá, mas então vamos lá. No primeiro caso, a gente tem... Não expliquei para vocês, né? Mas essas duas viewports são em relação a esse pedaço do nosso modelo aqui, que a gente tem 2 textos, de 2 alturas diferentes. E a gente quer plotar, né? Para que a proporção entre esses 2 textos fique igual, dependendo de cada escala. Então, a gente quer que a altura final, assim, impressa, fique 10 centímetros nessas 2 escalas diferentes. Tá, então vamos lá. Primeiro, para essa escala, relação 1 para 20. O que a gente quer? Eu vou escrever aqui. Desenhar. A gente quer que o valor da altura a ser especificado no AutoCAD
Se a gente não sabe qual vai ser, é isso que a gente vai descobrir. É igual. Qual que é a escala do desenho impresso? Primeiro a gente está fazendo 1 para 20. Então, 20. Qual que é a altura fixada no layout? No primeiro, a gente quer 10 centímetros, nos dois casos. Então, 10 centímetros. E embaixo, o fator de divisão. Como a gente está desenhando no layout com a mesma unidade de medida no modelo, o fator de divisão vai ser 1. E a gente tem que essa continha dá 200. Não reparem na letra. Mas então, o que tem a acontecer aqui? A gente tem a escala, que é uma variável que, na verdade, a gente tem fixado. A gente tem a altura final, que a gente quer colocar aqui no layout. E a gente descobriu que, para dar certo, né, para que a proporção seja mantida, aqui, essa altura desse texto aqui tem que ser 200. E é exatamente isso que a gente fez. Ó. Se eu colocar um dist, eu vou medir a altura do texto. Ó, distância 200. Ou se eu der 2 cliques também no texto, eu consigo ver a propriedade do texto. Opa, tá carregando. Aqui, botão direito Properties. Eu consigo ver o text height. Lembra aquilo que eu falei para vocês? Prestarem atenção nesse elemento, na altura do texto, text height, que é aqui que a gente mudaria se a gente precisasse mudar, se tivesse com algum valor errado. A gente fez as continhas, descobriu que a altura tem que ser 200. E é exatamente o que está aqui, então tá certo. Agora eu vou voltar aqui para a nossa abinha escala de exemplo e cotas. Agora indo para esse segundo exemplo, que é a escala 1 para 1000. A gente quer manter a mesma altura final na hora de plotar, na hora que for imprimir, a altura final de 10 centímetros. E o que aconteceu? A gente mudou a escala, então vai ter que mudar também o valor que a gente vai colocar aqui da altura do texto no modelo. E o que aconteceu aqui? A escala mudou, ela diminuiu, não se confundam. 100 unidades, aqui nesse caso, né? 100 unidades do projeto verdadeiro estão representadas em uma unidade do desenho. Antes, a gente tinha 20 unidades do projeto verdadeiro representadas em uma unidade do desenho. O que aconteceu? A gente está colocando mais coisa no mesmo espaço. Então, a escala diminuiu. E se a escala diminuiu, o que a gente tem que fazer com a altura do texto lá no modelo? A gente tem que aumentar a altura do texto lá no modelo para manter a proporção da altura final. E é isso que a gente vai fazer, ó. Vamos colocar aqui na fórmula, fazer as continhas que vai dar. Vocês vão entender direitinho, mas é a mesma coisa, ó. A gente quer achar a altura final, tendo que a escala passou a ser 1 para 100. Qual que é a altura final? A gente quer manter a mesma altura final, que é 10 centímetros. E o F, que é o fator, a gente continua sendo o fator 1, porque a gente desenha tudo na mesma unidade para facilitar a nossa vida. A altura final aqui deu 1000. Não reparem na letra. Deu 1000. Então, o que acontece? A altura final é a altura aqui no modelo. A gente tem que ter uma altura de 1000 para manter a proporção. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Se a gente vir aqui no texto, selecionar o texto, botão direito, Properties, vamos ver a altura, text height. Aqui, aquele elemento que eu falei para vocês. O text height está igual a 1000. Então, quer dizer que está tudo certo. Aqui está de acordo com as proporções que a gente queria. Última coisinha que eu vou falar para vocês em relação ao texto é sobre o texto que a gente tem aqui na nossa folha, né? Nessa folha aqui que já veio pronta. Como vocês sabem, aqui a gente tem um texto com 1,8 milímetros. Vamos supor que a gente queira fazer um texto do mínimo que a norma pede, né? Que é de 2,5 milímetros. Então, eu vou vir aqui, vou criar um texto. Tá indo no estilo de texto aleatório, ó. Tá indo no standard mesmo. Não tem problema. Tá? Vamos lá, então, colocar o nosso texto e depois descobrir qual que é a altura que a gente tem que colocar nele. Então, ó, ficou com uma altura totalmente nada a ver. Vou colocar mais um texto que é com a escala. Escala 1 para 100. Nesse caso, a gente quer colocar esse texto aqui e a gente quer que esse texto tenha aquela altura mínima de 2,5 milímetros. 2,5 milímetros é a mesma coisa que 0,25 centímetros. Então, já vamos deixar na unidade de medida de centímetros, que é tudo que a gente está usando, né? Para não confundir a cabeça. Então, vamos fazer a conta aqui, mais uma vez. A altura final
que é a altura que a gente vai colocar no modelo, a gente não sabe. O E, a escala. A escala que a gente está usando aqui é 1 para 100, né? A escala que a gente está usando aqui. Vou dar 2 cliques na viewport. A gente está usando a escala 1 para 100. Então, vamos lá fazer as continhas. 100 vezes a altura que a gente quer que tenha no desenho quando ele for impresso. É de 2,5 milímetros, que é a mesma coisa que 0,25 centímetros. E o fator de escala também é 1, porque nesse caso também a gente desenhou as coisas em centímetros, que é a mesma unidade de medida que a gente tem aqui no modelo. Então, também é igual a 1. Fazendo essa conta, ó, 100 vezes 0,25, a gente tem que ter 25 de altura lá no modelo. Então, é isso que a gente vai colocar aqui, ó. Vamos selecionar esses dois textos, botão direito, Properties. A altura está variada, porque esse texto tem uma altura e esse outro texto tem outra altura. A gente vai modificar e colocar 25. Ficou super pequenininho, né? Porque, afinal, é uma altura, tipo, é a altura mínima, né? Então, vai ficar com uma altura bem pequenininha, vai ficar com uma fonte bem pequenininha. Mas a gente fez as contas certinho e é pra gente aprender, né? Então, ficou aqui, gente, o nosso texto com altura mínima de acordo com o que a norma pede. E se a gente vier aqui, ó, o nosso texto com altura mínima de acordo com a que a norma pede. Se a gente der um dist, ó, saber a altura aqui, ó, 0,25. 0,25 centímetros, que é a mesma coisa que 2,5 milímetros. Então, deu certo em relação à parte de escala de texto. Agora a gente vai ver a escala das cotas. Agora a gente vai passar para o exemplo da escala das cotas. É esses dois aqui de baixo. E o pensamento é mais ou menos o mesmo, gente. A gente tem a escala, a gente quer manter a proporção. O que a gente vai fazer para ajustar nas cotas para manter a mesma proporção? Então, vamos lá. Nesse caso, a gente tem uma escala de 1 para 5. Então, a gente tem 5 unidades do projeto verdadeiro representadas em uma unidade do desenho. E aqui a gente tem a nossa planta com a escala e tá visível. Nessa escala tá tudo certo, a gente consegue ler, consegue entender as cotas, então tá tudo show. Vamos passar para essa escala aqui, 1 para 50. O que aconteceu? A gente diminuiu a escala em 10 vezes. Não se enganem, agora a gente tem 50 unidades do projeto verdadeiro representadas em uma unidade do desenho. Então a gente diminuiu a escala em 10 vezes. O que a gente tem que fazer? Com o desenho, com as cotas, para que a proporção seja mantida. Se a gente diminuiu a escala 10 vezes, a gente tem que aumentar as cotas 10 vezes também, para que a proporção seja mantida. É esse o raciocínio, é tranquilo também, gente. E, nesse caso, a gente está com a escala menor, a gente tem algumas cotas que já foram ajustadas e outras, ó, que não foram ajustadas, que a gente vai arrumar para ficar tudo certo. E, ó, como vocês podem ver, o desenho menor e o desenho que teve que aumentar. Nesse caso, ó, a escala diminuiu. A gente já aumentou o desenho para ficar na mesma proporção. Já aumentamos algumas cotas para ficar na mesma proporção. A gente tem que aumentar essas outras duas cotas para ficar na mesma proporção. E lembrando, diminuímos 10 vezes a escala, a gente tem que aumentar 10 vezes o desenho. É esse o raciocínio, gente. Agora vamos lá no modelo para fazer isso aqui ficar certo. Aqui no modelo, aqui temos os dois desenhos, ó, esse aqui e esse aqui. Como vocês podem ver, aqui a gente tem a cota e essa cota tá nessa aba aqui errada. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um novo estilo de cota e fazer ele ficar certo. Então, vamos lá. Vemos aqui em Annotation, vamos selecionar a linha das cotas e Manage Dimension Style. Lembrando que a gente também pode acessar essa aba com o comando dim style. Aí aqui, vamos fazer um estilo de cota baseado nesse que está errado. Então, para fazer isso, a gente vem aqui, ó, em New, a gente vai fazer um estilo de cota Start with errado. Então, a gente vai pegar o errado como base. Então, a gente vem aqui errado, eu vou dar esse nome de errado agora corrigido, para a gente saber que a gente vai corrigir. Então, continue. Ele pegou todas as configurações do errado, veio exatamente das mesmas configurações que já estava, e a gente tem que mudar uma coisa importante aqui nas cotas para ter certeza que vai estar tudo certo.
Vamos aqui na abinha de Fit, tem essa parte aqui de Scale for Dimensional Features. Aqui a gente está selecionando essa opção Use Overall Scale Of. Tem esse valor, 1000. Tá, esse valor a gente sabe que está errado, que estava na cota errada. E o que a gente tem que fazer? Que a gente pensou várias vezes lá. Lembra que esse valor está errado para a planta que está maior zona. Para aquela planta que está na escala maior, ele está certo. Para aquela planta que está na escala 1 para 5, esse valor estava ok. Quando a gente diminuiu a escala, a gente teve que aumentar a planta. A gente aumentou a planta quantas vezes? 10 vezes. Se a gente diminuiu a escala 10 vezes, a gente teve que aumentar a planta 10 vezes e a gente tem que aumentar também a cota 10 vezes para dar certo. Então é aqui que a gente muda, aqui que a gente aumenta 10 vezes para ficar com o tamanho da cota certo. Vamos adicionar um zero, ó. Antes estava 100, agora a gente coloca 1000. E eu vou colocar OK. Agora eu vou, ó, errado agora correto. Quer dizer, errado agora corrigido, close. Tá, não mudou nada. Mas é porque essas duas cotas ainda estão no estilo errado. Vamos mudar elas para o estilo errado agora corrigido. E quando a gente dá o Enter, ó, quando a gente seleciona, pronto, as duas cotas foram atualizadas, elas já estão na mesma, do mesmo jeito que a gente queria, né? Do jeito que a gente queria, com o tamanho que a gente queria. Se a gente vier aqui, ó, a gente percebe que a proporção foi mantida. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês em relação à escala das cotas. E uma última coisa que eu queria mostrar para vocês aqui nessa parte do desenho é que na nossa apostila de finalização de projetos, a gente tem algumas simbologias que são importantes que a gente usa nos nossos projetos. Por exemplo, essa aqui que indica o nível em planta. Então, ó, a gente tem ela aqui no nosso arquivo. Se vocês vierem aqui nessa planta, a gente tem várias indicações de nível, ó. Vocês podem pegar esse símbolo para vocês, porque vai ser bem útil. A gente tem essas indicações também, as indicações de porta, os blocos de porta, né, que vocês já viram algumas vezes. A gente também tem a indicação das escadas, ó. Vamos voltar para a apostila de finalização de projetos. Várias indicações importantes. E a escada, ó, como tem aqui na nossa apostila, a gente também tem aqui no nosso arquivo de modelo, arquivo do curso, né? Então, se vocês quiserem pegar essas indicações, essas simbologias para vocês, fiquem à vontade, porque vai ser bem útil para vocês durante a elaboração de projetos. E é basicamente isso em relação ao desenho. Agora a gente vai ver sobre a folha com a Adri.